Boa, aproveita aí e compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Os grupos que você tem aí de WhatsApp, já aproveita aí e compartilha com todo mundo, né? Tem tanta gente que pega aqueles gatinhos lá de bom dia, aqueles negócios que às vezes tem nada a ver, que vai compartilhando com todo mundo. Então aproveita aí e compartilha, porque eu tenho certeza que é coisa boa. Pastor, o senhor falando aí sobre pessoas que leram a Bíblia, o Elvis e eu conhecemos uma pessoa que na época ele tinha lido a Bíblia, acredito que 15 vezes, depois passou para 16, 17, 18, 19, 20, agora deve estar com 23 a 24 vezes que ele leu a Bíblia toda. Isso é muito bom. É lógico que contabilizar isso não faz muito sentido. Mas eu tinha uma preocupação, principalmente eu como pastor, porque sempre que vinha alguém que estudava demais, eu sempre fui muito ruim com leitura. Eu leio de fato muito forçado. As pessoas olham para mim e falam: nossa, pastor, o senhor deve ler muito, né? O senhor deve estudar muito. E não, eu tenho uma facilidade, porque se eu leio uma coisa, eu entendo. E se eu entendo, fica gravado na minha cabeça. E é difícil de eu esquecer. Eu não tenho uma memória tão grande igual o pastor Alexandre, mas se eu leio principalmente história, eu consigo narrar a história com uma facilidade muito grande. Mas eu sempre tive uma preocupação, eu como obreiro, tá? Quando vinha alguém e falava assim, quem aqui já leu a Bíblia toda? E eu não conseguia levantar a mão. Me davam, eu já tinha lido toda ela, mas não de Gênesis Apocalipse dessa forma. Mas eu sempre li ali, fui estudando, eu sempre gostei muito de estudar. Pegava Gênesis, estudava, pegava a história de Abraão, estudava, de Moisés, estudava. Ou então, tipo assim, os evangelhos, ou então Pentateuco. Exatamente, para mim fazia mais sentido. Mas aí eu fiz um teste, inclusive um teste que eu aprendi na escola bíblica, que foi o presbítero Eric que disse. Ele disse, olha, leia um capítulo por dia seguindo a sequência. E aí eu fiz isso. E eu não sei quanto tempo que durou, mas nesse sentido eu consegui concluir. E aí eu posso dizer, mas eu já podia dizer que eu já tinha lido, porque tanto tempo na igreja, tanto tempo na escola dominical, é impossível você não ler. Um chute, uma projeção. Diz que acho que é 3 capítulos e meio, você lê ela num ano. Né? As contas, acho que é 3,5. Se você lê um capítulo por dia, então nós temos aí o quê? 3 anos? Mais ou menos? Alguma coisa nesse sentido. Por aí. 3 anos, 3 anos e meio. Agora eu vou falar do novato. Os experientes aí falaram de como que lia. Agora o novato, que aceitou Jesus com 29 anos. Eu tive que determinar que eu iria 29 anos, quando você aceitou Jesus. Quando eu aceitei, mas agora você já está com 59. 60 e pouco, você está indo para 60. 47, rostinho de 30. Viu? Mas quando eu cheguei com muita vontade. O Juliano lembra quando eu cheguei lá. Júnior, lá do presbítero Enoque, era o professor da EBD, e ele me inspirou bastante. Aquele tal. menino é de ouro. Uma benção. E aí o que acontece? Eu coloquei na minha cabeça justamente por isso. Eu via as pessoas falando assim, poxa, eu já li a Bíblia, eu já li e tal, e eu me senti um pouco triste de eu não estar conseguindo ler a Bíblia. E eu tentei de diversas formas e não conseguia. Mas em determinado momento, o que eu fiz? Comecei pelos livros menores, aí as metas vão sendo alcançadas, né? No início é como meta, não é nem como prazer. Mas no início vai tendo as metas, e aí os pequenininhos foram ficando para trás, e aí foi indo nos Salmos, Provérbios, que eram livros gostosos de ler. Os evangelhos, não poderiam faltar, Gálatas, Filipenses e outros mais aí que começaram a encher a gente de Cantares de Salomão, e aí foi indo. Para depois eu ler os livros mais chatinhos, entre aspas, porque não é que a Bíblia tem algum momento chato, mas tem alguns livros que são mais cansativos, né? E aí cheguei depois e comecei a ler. Hoje não, hoje eu procuro ler ela de forma de Gênesis, Apocalipse, e vou dando continuidade. Todos os dias lendo pelo menos um capítulo por dia. Procuro fazer isso. Elvis, acontece de algum dia você não ler? Já aconteceu. Né? Já aconteceu dia muito corrido, acabei me perdendo e não li. Mas eu procuro ler, procuro fazer esse hábito, né? Mas você vê aí, Elvis, dentro do que você está falando, você está colocando, o que eu acabei de dizer, isso está descrevendo um comportamento da condição que você estabeleceu para sentar e ler a Bíblia. Ou seja, não, eu preciso ler porque eu preciso ler, eu preciso ter o mínimo de conhecimento no que eu estou acreditando, né? Então eu vou ler. Aí você estabeleceu uma estratégia.
vou começar dos menores, que são mais fáceis e tal. Isso é possível também. Então tem pessoas que vão fazer leitura bíblica, que eu poderia chamar de uma leitura sistemática a miúde, ou seja, é uma pessoa que ele vai pegar ali, de repente, de Gênesis até Apocalipse, mas ele vai pausadamente, ele vai ler um capítulo, ele vai estudar aquele capítulo, aqueles versículos, aqueles termos, ele vai verificar outras versões, ou seja, ele vai ler o livro todo, a Bíblia toda, mas estudando ela. Poderíamos falar isso que é um curso isso, entendeu? Mas tem gente que vai fazer isso por partes, que nem a gente acabou de falar. Tem gente que pode chegar e sentar e aleatoriamente pedir, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz e eu queria hoje ouvi-la através da tua palavra. Então ali é uma espécie de leitura que não é uma leitura sistemática, não é uma leitura com objetivo de estudo, é uma leitura com objetivo, com expectativa de ser acalentado, de ser fortificado pelo Senhor. Então a Bíblia, ela dá essas várias possibilidades de ser analisada, estudada e consultada, você entendeu? Enfim, são várias as condições.